Tô feliz. Você faz. Ai, De meu vez em Deus. quando eu tenho que dar um grito em Laiane pra vir ensaiar. Tem que treinar. Se não Tem que treinar, nunca pode parar de treinar. Se Perder for, a vai querendo moral, saber fica quem é o feio. Everton Zóio, velho. Ai, Zóio. Cadê Manuel? Alguém me contextualiza aí. É sobre o que hoje? Hoje a Hoje gente vai falar... sobre Senhora e Lucila. Deixa eu já... Professora Alice já entrou em ação, explicando a Sônia, da Lorena. Lorena. Começou. Pensei Vai que se era o que lascar, da aula. A gente vai falar de viuvinha em 5 minutos? Quem é viuvinha? Você não leu, Vilvinha, nem 5 minutos? Não, Senhora e Lucila, eu li os dois, né? eu li Lucila e... Não, eu vi resumo de senhora, não li, não, senhora, não. Inclusive, A Vilvinha em 5 minutos, a gente dá uma passeada depois nele, tá? Pronto. Professora, Tá, deixa eu eu leio. falar Ele não sobre cai os livros. muito, ele não cai muito em quase nada. São livros da fase mocinha, de Alencar, então ele praticamente não cai em quase nada, mas eu sempre gosto de falar sobre todas as obras, né? Vamos começar com a Senhora. Com a senhora, né? Tá bem. Vocês preferem que eu comece com Senhora ou Lucila? Lucila. tanto Senhora. faz, eu gosto. Eu não sei quem é. Tanto faz. Maravilhosa. Vamos lá. Eu vou dar Acredito senhora. que seja melhor. Desliga os microfones. Tá. E só ativa quando vocês quiserem me perguntar alguma coisa ou discutir algo. Bom, vamos lá. Vamos começar com Senhora, né? Um livrozinho de 1800 que traz uma pegada meio que revolucionária. Revolucionária por quê? Porque a partir do momento em que Alencar começa a falar sobre os problemas que as mulheres enfrentavam. Por quê? Que problemas? A mulher tinha que casar, tinha que ter dote para dar para o cara, porque se ela não tivesse o que pagar, não servia para casar. E Aurélia de Camargo já entra nesse meio termo, derrubaram o quê, meu Deus do céu? Quebra! Caiu o copo. Quebra, tu só fazer copo, né? Desliga o microfone, galera. E assim, nesse meio termo, Senhora, que não, nada mais é do que Aurélia Camargo, é pobre, é uma moça que sonha com casamento, com o grande amor da vida dela, e termina encontrando em Fernando Seixas. Fernando Seixas, muito safado por sua vez, né, digamos assim. Por quê? Um cara que pensava em subir, em ascender socialmente. De qualquer maneira, ele queria subir na vida. Ele usava o discurso de que precisava casar com uma pessoa que tivesse dinheiro para que ele pudesse pagar o dote da irmã dele, que queria casar também, claro. Né? É evidente. Nesse meio termo, ele encontra a Aurélia, se apaixona por Aurélia, tá? Aurélia, uma menina boba, apaixonada, tá? E nesse meio tempo, começa a ver Fernando como uma possibilidade de um casamento para ela. Nesse casamento, que ela sonha em ter, né? Ela acha que vai se casar por amor. Mas Fernando Seixas já... Professora, Meu Deus do céu. quem tá jogando Minecraft no meio da aula é? Só perguntinha. Gente, pelo amor de Deus. Quem tá jogando Minecraft é? Isso é Eu não sei. Só sei de uma coisa. Eu tava jantando, cheguei agora. Eu não Perdi. Tá, vamos lá, vamos A gente já continuar. começou a falar mal de alguém? Não, ainda não. Tô só introduzindo Senhora. Tá maravilhoso. E, assim,
Nesse meio tempo desse sonho de casamento de Aurélia, nós podemos observar que Fernando Seixas já tem outras intenções, não é? Ele não está preocupado simplesmente em falar, dizer para Aurélia que não pode casar com ela porque ela é pobre. Ele chega lá e diz isso claramente para ela. Não posso me casar com você porque você é pobre, e eu preciso ficar rico porque eu tenho uma irmã para casar. Minha mãe é viúva porque meu pai morreu e deixou várias dívidas de jogo e eu preciso casar com quem tem dinheiro. E aí a Aurélia começa a ficar triste, né, claro. E ele procura outra menina da sociedade, claro, e uma menina a qual tem dinheiro. Nesse meio tempo, a Aurélia recebe uma grande herança de seu avô, que ela nem sonhava, nem pensava em receber. Fica rica, claro. E aí, o que é que ela faz? Eu vou me vingar de Fernando Seixas. Como? Vou comprar ele. Vou pedir para o meu tio arrumar o casamento e eu vou comprar ele. E isso ela faz. E aí, dá-se uma parcela de 80 contos de réis, né? Claro. 100 contos de réis foi o preço de Fernando Seixas. Dá-se 80 contos de réis de entrada, Fernando Seixas muito feliz, claro, dinheiro entrando fácil, né? E aí ele quer saber quem é a pretendente, mas ele só descobre quem é essa pretendente muito depois. Nada mais é do que Aurélia de Camargo. E aí ele fica feliz. Por quê? Porque ele diz, agora, além de rico, e a mulher que eu vou casar é rica e ainda é a mulher que eu amo. É o útil unido ao agradável, né? Mas mal sabe ele o que vem por aí. O que acontece? A Aurélia já está tramando o fim de Fernando Seixas e ele nem sabe. Por quê? Porque a partir do momento em que ela compra ele, ela se acha no direito de fazer dele o que ela quiser. Realmente, ela estava no direito porque ele se vendeu. Ele se pôs um preço, né? Aceitou o que ela quis dar. Pronto. Nesse meio termo, há o casamento, eles se casam, tudo direitinho, tudo bonitinho, Fernando muito bonito, muito arrumado e muito feliz. Quando chega a noite de núpcias, o que acontece? Safado. Simplesmente o que acontece? Você agora vai comer do que eu der, porque eu comprei você. Você é minha propriedade, eu faço de você o que eu quiser. Isso é o que a Aurélia faz dele, né? Que grande mulher! Isso é o que a Aurélia faz dele. Ou seja, agora aí traz a primeira perspectiva que eu mandei para vocês. O casamento como ascensão social, né? Eu fiz uma pergunta, se eu não me engano, eu fiz uma pergunta para vocês sobre isso. Mandei um questionamento para que vocês vissem sobre isso. Essa ascensão social, esse casamento de Fernando Seixas. Chega o grande ponto de contestar agora. E aí? Esse casamento te serviu? Porque agora você descobriu que você é propriedade da mulher que você ama, mas ela também te ama. Mas ela não vai mostrar isso, ela vai te massacrar, porque agora entra na fase da grande crítica de Alencar. Ou seja, a mulher, ela começa a ter um papel na sociedade, ela começa a mostrar que ela também pode criticar o mundo masculino, ela começa a acreditar que ela também pode dar um troco no homem, né? E ela dá. Essa é a grande crítica de Alencar, mas ainda subentendida, escondida. Por quê? Porque Alencar, ele não abre para a sociedade ainda isso tudo. Claro que ele não era bobo, né? Ele traz tanto em Senhora como em Lucília uma grande crítica implícita, mas não solta toda de uma vez. Ele ainda retoma os moldes românticos, ou seja, o amor como solução de tudo, né? Isso é o que acontece com Senhora. E aí, se eu não me engano, eu mandei um questionamento para vocês sobre o casamento. Quem aí se posiciona sobre isso, pode abrir o microfone. Primeiras damas, vai, Alice, fala. Cadê a Alice?
Tu fala, tu quer falar, fala. Hoje eu vim aberta. Eu? pra isso. Não, você? Não. Na última vez eu fui Hoje você criticada. vai escutar, né? Brincadeira. Félix. Ai, pois é, minha filha. Vai. Oi. Tá bom. Mas se não quer falar, eu falo. Isso hoje tá revoltado. Pois é, minha filha. O casamento, ele é abordado de uma forma bem específica. É quase como se fosse uma transação. Sim. Transação monetária, uma compra, quase um leilão, que vence a noiva que tiver o maior dote. Uhum. E foi o que Fernando fez. Ele não escolheu ficar com a Aurélia porque a outra noiva lá, que eu esqueci o nome, tinha um dote de 30 contos de reais. Uhum. Só que aí o quê? Ele, safado, não queria largar a vida das noitadas, até porque ele não tinha condições de bancar ele e uma mulher, Claro. né? Era Janota. Aí o que é que ele faz? Ele foge. Ele vem aqui para Pernambuco, passa 8 meses aqui, na tentativa de que o pai da noiva rompesse esse noivado, e quando ele volta, tá lá na corte, esperando ele, Dona Aurélia Camargo, rica, linda, e todos os homens deslumbrados por ela. E ela escolhendo quem ela queria. Pois é, minha filha. Eu acho que Poderosíssima. vale citar também que Aí. o livro ele se passa na época do Segundo Reinado, Dom Pedro II, e o que imperava na época era o regime do casamento dotal, ou seja, o pai ou a própria noiva, que foi o caso da Aurélia, tinha que pagar a sua parte para que ela pudesse se casar. Mas, acima de tudo, eu sinto que José de Alencar faz uma crítica à sociedade burguesa da época. O que é estranho, porque, tipo assim, ele é conservador. E no livro, no começo, vou botar o fone. Tu tá falando o quê, Pro? Eu tirei o fone e não escutei. Totalmente conservador, safado, Exatamente. apoiou várias coisas. E era até contra a abolição da escravidão aqui no Brasil. Sim, ele apoiou reuniões na casa dele. Exatamente, muito conservador. E, tipo, foi isso que eu achei muito estranho. Mas no final a gente vê que ele volta para aquela coisa conservadora dele, porque no final das contas ela dá o dinheiro pro safado do Fernando. Aí foi onde eu achei o negócio errado. Eu achei que ele voltou para a linha conservadora, porque, por que ela tem que passar o dinheiro pro Fernando? Eles não se amam o suficiente, não? Ela tem que dar o dinheiro dela para ele no final? Não entendi isso. Mas, enfim, eu acho que ele faz uma crítica à própria burguesia, o que é estranho, porque os autores do romantismo, eles escrevem para a burguesia, né? E ele faz essa crítica à burguesia, falando sobre o casamento, que ele é uma instituição falida, e que as pessoas estão pensando em ascensão social, e não no amor. As pessoas não estão levando em consideração o amor. No caso de Aurélia e Fernando, é porque, no final das contas, eles se amavam. Mas se você parar para pensar no caminho que eles tiveram que percorrer até ficarem juntos, é muito problemático. Eu senti também uma questão, tipo, em relação à sociedade de aparências. Inclusive, eu poderia fazer uma ligação aqui com a teoria da sociedade do espetáculo, que é quando ela diz que todos nós estamos em uma constante performance, principalmente naquela época. A própria Aurélia, ela não podia ser dona dela mesma. Por mais que ela tivesse o dinheiro, ela vivia sob a tutela do tio e da tia, porque não era bem aceito que uma mulher da idade dela, sem marido, não tivesse marido e fosse independente. Ela tinha que ter um tio, uma tia para estar lá intercedendo por ela, né? E, tipo, o casamento deles era praticamente de aparência. A Aurélia se casou com ele, claro, ela tinha um amorzinho escondido lá, mas porque ela precisava de um marido para mostrar para a sociedade que ela tinha um marido. Mas era uma relação de amor e ódio. Exatamente. Alguém mais? Percebi que essa obra de José de Alencar, ela é uma das últimas da vida dele, e já está numa transição que está acontecendo na Europa do realismo. Por isso que tem essa pegada do casamento falido, de trazer o real que está acontecendo. Porque se pegar lá quem viu em 5 minutos, principalmente 5 minutos, que é a primeira, eles morrem para ficarem juntos. E eles não estão nem aí pro dinheiro, aquele negócio, eu quero só o amor, eu quero amar. Eu não tô ligando o amor como solução para tudo. Isso. E em Viuvinha,
o Jorge, ele fica falido e mesmo assim casa. Claro que ele vai tentar limpar as dívidas, para depois voltar e tudo mais. Mas das primeiras obras dele já tem esse negócio do amor, e nas últimas, que é a senhora, que já está na transição, que não acontece na transição de uma hora para outra, já está trazendo esse realismo do que acontecia na sociedade da época. Sim. Sim. Bom comentário, Anaísa, muito bem. Eu só leio um livro. Bom comentário esse, Anaísa. Ou seja, essa transição do realismo já estava acontecendo. Não adiantava mais brigar com ele. Ele já estava na Europa, né? E rapidamente ele iria chegar aqui no Brasil. Porque o Brasil, como nós sabemos e vimos lá desde o primeiro ano, tem a mania de querer tudo que é importado, né? Ou seja, nós não gostamos de exportar, não. Nós gostamos de importar. De receber tendências alheias, ou seja, desde as vanguardas nós já começamos a importar o que é dos outros, para obter nossa própria cultura. Quando eu abro a boca e digo para vocês que o Brasil não tem cultura, ele não tem. Simplesmente ele começa a puxar de um lado e de outro para formar uma identidade. Mas nós sabemos que o brasileiro não tem identidade. Ele tem uma identidade meio Europa, ainda é da Europa, né? Fala, Luiz. Sobre a questão do Brasil não ter sua identidade cultural. A gente vê isso muito no segundo reinado, porque se você pegar o reinado de Dom Pedro I, você tem muita questão ainda da estabilidade que o Brasil vai ter como império, né? Agora, já no reinado de Dom Pedro II, se não me engano, eu esqueci a palavra, mas o Congresso ele fez um planejamento social brasileiro em que tentava anular questões da sociedade, estava criando a cultura brasileira, a identidade brasileira. Tanto que é nessa época que a cultura negra ela é excluída do cenário brasileiro. Aí eles criam uma história que a mistura do europeu com o índio, e principalmente a burguesia cria muito isso. Aí começa a importação, a importação dos produtos. Aí eu acho bem legal isso, É um pouco conturbado discutir essa aculturação do Brasil. Porque o Brasil não é cultural, ele é aculturado. É agora que a gente começa a falar mal dos outros? Pode começar a falar mal dos outros agora? Pode falar. Pode? Não, eu não quero falar, não. Já falei. Não, depois que a Alice falou, eu comecei a me sentir burro. Lá vem a Alice falar. É por isso que eu não falo mais nessa aula, porque é só a pessoa falar que Emanuel vem falar coisa da pessoa. Eu vou pegar. Coitada, nunca estudou comigo, não. Criar tumulto, por favor, que eu quero dar minha aula. Tá, bora, continue. A bichinha pegou ela tá fazendo o bico. Vai, continua, bora. Pronto, vamos lá. Passado isso, aí nós começamos a pensar que o casamento realmente agora é uma instituição falida. Realmente agora o casamento já não importa mais na sociedade. Por quê? Porque o casamento virou uma forma de ascensão social, ou seja, de enriquecer rapidamente, não é? Quando o homem passa a ser visto como objeto da mulher, aí onde entra a grande pegada de Aurélia, né? O homem agora é objeto da mulher. A mulher deixou de ser aquele objeto do homem por todo o tempo nessa sociedade patriarcal. Agora, o homem é o objeto da mulher e a Aurélia é dona desse objeto. Então, a Aurélia começa a pisotear. A Aurélia faz dele o que quer. O que toda feminista que tem guardado dentro de você começa a rir quando ela começa a dizer para ele, né? Vamos para a festa, vamos viver de aparência, você vai vestir a melhor roupa. Você vai comer da melhor comida na frente dos empregados. Eu sou sua querida e você é meu querido. Quando a gente vai para os nossos aposentos, o bicho pega. Porque lá você ouve tudo que você nunca quis ouvir. Você vai ouvir de mim que você vive às minhas custas e que eu faço de você o que eu quiser. Né? Aí começa a grande pegada de dizer que a mulher agora é dona da situação. Realmente ela, por um instante, se torna dona dessa situação. Né? Aí onde nós ficamos felicíssimas, não é? Quando nós abrimos o livro e vimos isso tudo em Alencar ainda, que ainda é romantismo, um romantismo idealizado. Fala, Alice.
Era sobre isso que eu queria falar. A senhora disse que é bem rápido. É um pouco rápido, sim, porque a gente começa a ler e eu já sabia um pouco sobre o perfil de Alencar. Eu sabia que ele era um cara conservador. E quando eu comecei a ler aquilo, eu fiquei a mulher errado. Porque se você parar pra pensar bem, não é porque eu tinha uma posição de tanto poder, tá ligado? Só que aí, no final, tudo isso se desfaz. Quando você percebe que a mulher, ela apresenta uma mudança de comportamento. A Aurélia, no início, ela é uma mulher muito meiga, delicada, boa, uma pessoa boa, não sei o quê. E ao longo do tempo, começa a fazer essas coisas com o Fernando, ela vai se tornando fria, calculista, fazendo umas paradas meio, tipo assim, mais punk, tá ligado? E Fernando já é o contrário. Ele começa... Ele toma o papel da mulher e ela do homem. E no final, ele tem o quê? Ele tem uma redenção. Porque se você parar pra pensar, ele pega o dinheiro de Aurélia e ele ainda pega e fala desse jeito. Opa, agora eu sou trabalhador porque eu trabalhei pelo meu dinheiro. Porque então, se José que eu trabalhava a vida toda para pagar o dinheiro de Aurélia que ela me comprou. Exatamente. É como se José de Alencar pegasse o progresso dele de ter acabado com essa onda conservadora e fizesse assim, lixo com o final. Por quê? O final é de costume. Nenhuma mudança. Eu senti o amor ainda é a solução para tudo no final. Até porque... Em Lucila, eu senti a mesma coisa. Ele dá com o pé para trás quando chega para o final. E eu acho que é justamente por conta da pressão dos próprios leitores. Porque se for um negócio muito radical, a galera vai falar, ei, esse cara aí é esquerdária, tá ligado? Tô brincando, gente, isso aqui é atualmente. Mas se fosse hoje em dia, ia ser desse jeito. Brincadeira, né? Então, exagerar, né? Só queria dizer uma coisa. Eu concordo com tudo que vocês estão dizendo. Cara, Lisa, tu tá com medo? Anaísa, fala que você estava falando. Essa reviravolta do final se dá porque tá no romantismo. O livro passou todinho realista do que realmente aconteceu. Se não trouxesse o amor, tava errado. Sim, é redenção para tudo no final. Mas se tivesse trazido o amor e falado assim, Fernando, ele juntou o dinheiro dele, ele mostrou que ele melhorou, o caráter dele melhorou. Mas não, por que a Aurélia tem que dar o dinheiro dela todinho em forma de testamento para ele? É como se ela passasse o poder dela é financeiro, beleza. A gente sabe que ela só tem esse domínio sobre o Fernando financeiramente, porque socialmente não seria se fosse o contrário. Não, ela ainda continua sendo a dama submissa a ele na sociedade, porque é o marido. Não, mas em casa, ela não é, como é que chama? Ela tá acima dele por conta do dinheiro em casa, Ela bota pra lascar nele, meu amigo. Ela não pergunta, ela não tá superior a ele. Tipo, o Fernando tá aqui, ela tá aqui quando eles estão em casa. Na sociedade é uma coisa, porque eles estão vivendo de aparência. Mas no final ela dá a única coisa que controla o Fernando pra ele. Ela passa o dinheiro dele pra ele e fala, vai, faz a tua vida. No final, mas porque assim, Alice, uma pegada diferente. Por quê? Porque a Alencar já quer mostrar que ele se redimiu porque ama ela. Ele se redimiu porque achou errado aceitar o dinheiro dela. Tá entendendo? Ele se redimiu por aquele amor e ela acredita que ele realmente ama ela, porque ele devolve aquele dinheiro para ela. Mas nós sabemos que o que realmente acontecia na sociedade daquela época é que a mulher não tinha direito a ter dinheiro nem posses. Quem tinha isso tudo era o homem. Então, o que ele fez? Ele retornou para o conservadorismo dele e mostrou que a mulher nada mais era do que detentora somente de amor, detentora somente de estar com o marido ali, fazendo o que ele quer, porque vai se lascar filho da peste, que você não tem mulher assim aqui, né? Mas assim, rapidamente você pensa, a mulher daquela época realmente ainda era aquela mulher que tinha que aguentar tudo do marido, não é? Era aquela mulher que o marido mandava, que ela só comprava se ele desse, se ele autorizasse. Madame Bovary, que é aquilo? Né? Madame Bovary vai dar uma quebrada assim, chegando naquele realismo, dizendo, olha aqui, eu compro, você paga e eu ainda te traio, porque é isso que Madame Bovary faz.
né? A gente já vai ver uma pegada meio mais diferente. A mulher agora já está mais liberta. Mas Senhora foi o grande pontapé para mostrar que a mulher também tinha poder. Só que aí, no final, Alencar disse, espera aí, eu não posso fazer essa crítica tão pesada. Decepcionante. Né? Deixa eu voltar para a sociedade. Eu não consegui nem terminar de ler o livro, eu parei de ler. Vai dar o dinheiro dela para o homem, que ela agora vai dizer que ama ele, vai ficar com ele, vai consumar o casamento e acabou. Foi isso que aconteceu com ele. Até porque hoje em dia o feminismo já é tão julgado. Imagina aquela época que a sociedade era conservadora. Podia trazer maior que o homem. Imagina a gente lá naquela época. O fogo estava pegando até hoje. E pode ter certeza, professora, se não tivesse essa questão do final, da redenção dele, o livro seria censurado pela sociedade. Porque ninguém aceita. Realista, totalmente realista, e rapidamente ele teria sido tirado de circulação. Mas Alencar não era bobo, não. Ele já sabia fazer a literatura que a sociedade daquela época queria. Né? Vale lembrar também que até os livros do cunho indianista dele, quase vários foram censurados na época. Alguns não foram nem muito bem aceitos pela sociedade. Só vieram vir à tona quando passou uns anos da morte dele. Só falando só do artista morto. Pois é. Agora, já falando mais de Lucília, vamos fazer um comparativo, uma ponte entre os dois. Vamos falar de Lucília. Vamos não. Lucília é Lucília, né? Lúcia. Não sei, não li. Maria da Glória. Eu li um resumo, devo ser honesto. Você leu só o resumo? Velho, foi igual eu fiz com a senhora. Eu não consegui terminar de ler porque eu já estava imaginando o que ia acontecer. Eu fiquei muito decepcionado, porque é impossível para mim. Eu fiquei revoltada, porque, tipo, a Aurélia ela teve um desenvolvimento tão fenomenal para no final ela se desfazer, ela perder todos os princípios dela. Apaixonada e submissa. Só por causa de amor. Gente, macho não presta não, pelo amor de Deus. Meu filho, pior os amigos de Paulo, que são tudo fura-olho. Não sei o que é que você tá falando. Vamos falar de Lucília, né? Lúcia, bonita, jovem, desde os 14 anos iniciada na vida sexual. Eu li a descrição da mulher, fiquei apaixonada. O cara vai lá, inicia a menina na vida sexual, vai lá e faz o que quer com a menina por dinheiro. A menina começa a ser prostituta. Por quê? Porque naquela época teve uma febre, não é? A febre amarela, o povo estava tudo morrendo daquilo, e a família da mulher inteira. E aí o que acontece? Ela cuida de todo mundo, mas depois morrem, só fica o pai. O pai, quando descobre que ela vendeu o corpo para cuidar dele, ele expulsa ela de casa. E aí ela já está no caminho da prostituição, já é meio caminho andado, ela já sabe para onde vai, né? Então, ela se torna a jovem mais bonita e mais jovem, digamos assim, a ingressar no mundo da prostituição. Ela se torna cortesã, não é? Mas ela não ama ninguém. Coordenar o dinheiro dela. Ela não ama porra de ninguém. Ela ama somente o luxo e o dinheiro. A ascensão social através da prostituição. É isso que Lucília ama. Até encontrar Paulo, claro. Né? Recém-chegado, de Olinda, bobo, estudante. Engraçado. Ele a vê antes, numa carruagem, na entrada da cidade, quando ele vem chegando e diz que é a jovem mais bela e pura que ele já viu na vida. Olha. Que de pureza ela não tem nada. Coitado. Né? Ela já é um anjinho maldoso, pervertido. Mas Paulo está apaixonado, claro, né? À primeira vista. Depois continua investindo atrás de Lucília, que até então é Lúcia, que é Maria da Glória, como sua madrinha, Nossa Senhora da Glória, né? Mas ela, nesse meio termo, ela mostra para essa sociedade que o corpo dela, quem tem o domínio é ela. Ela pode fazer do corpo dela o que ela quiser,
porque ela vai ganhar muito dinheiro com isso. Ela não, em nenhum momento a Alencar deixa de frisar isso, ou seja, ela agora é dona do corpo dela, ela agora é dona da vida dela e ela vai ganhar dinheiro com isso tudo. Ela descobriu que ela tem uma fonte de dinheiro no corpo dela, né? E nisso ela começa a investir pesado. Ela começa a ter casos com caras casados. E esse cara casado que ela tem o caso, não é? Depois ela termina deixando por ver o sofrimento da esposa. Ela começa um período de redimissão aí, não é? Ou seja, eu estou me redimindo, eu estou querendo dizer que eu não sou mais aquela mulher prostituta que fica com o marido das outras por conta de dinheiro. E É eu a tô questão querendo da moral e da ética, né? Cada um, tipo, não importa a versão que a pessoa exerce. Ela está atrás dessas críticas bem explícitas, não é implícito não, ele traz explícita. Ele começa a aquilo. mostrar, né, que a moral e os bons costumes ainda são a grande pegada ainda, né? A sociedade só anda se elas estiverem juntas. E nesse meio tempo nós vemos que tudo vai se transformando. Ou seja, Lucília começa a ver Paulo com outros olhos. Ela já se apaixonou por Paulo, mas ela não quer dar o braço a torcer porque ela ganha dinheiro, tá? É o meio de sobrevivência dela. Mesmo que ela quisesse fazer outra coisa, ela já não saberia mais porque ela sabe como ganhar dinheiro facilmente. Traz aí uma grande perspectiva de problema. Você para pensar. Que grande crítica, que papel social tinha essas duas mulheres, não é? Nessas duas obras. Que papel social elas duas exerciam na sociedade para mostrar que a mulher podia ser mais do que o que a sociedade via, do que o que a sociedade acredita que a mulher seja, né? Querendo ou não, nós sabemos que o feminismo hoje só tem força e só está mais ainda aí arraigado na sociedade por conta disso. Por quê? Porque essa sociedade patriarcal ainda tem descendentes aqui, né? Que acreditam que a mulher deve ser submissa, que a mulher deve fazer o que o homem quer, que a mulher não tem direitos, a mulher só tem deveres. Infelizmente, nós ainda vemos isso. Mas Lucília já chega com essa quebrada de paradigma. Olha, o corpo é meu, a vida é minha, eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou ser cortesã até quando eu quiser, né? Mas aí ela começa a achar que ela não é digna do amor. Oi? Tanto que ela controlava o início e o fim das relações dela. Sempre. Sim. Os caras que ela se relacionava, os amantes, né, entre aspas, não sabiam a hora que ia terminar e ainda mais como se remoendo porque ela terminou com eles. Ela era dona da porra toda. E acabou. Então, o que ela fazia? Simplesmente ela tinha amantes quando ela queria, quando ela não queria, ela não tinha amante nenhum, ela tinha dinheiro e acabou, né? Mas ela começa a se apaixonar por Paulo, e ela começa a ver, o amor já começa a ir de novo a entrar, né? Com aquela grande magia dele. Como? Começa a se apaixonar por Paulo, e Paulo, rapidamente, nós vemos que Paulo ainda é um menino ingênuo que acredita na bondade dela, que ela seja uma pessoa pura. Mas aí ela começa a se achar indigna de Paulo por conta disso, né? Se envolve com Paulo, mas ela vê que isso vai além das relações sexuais. Ela ama Paulo. E aí ela começa a se redimir. Ela começa a dizer para Paulo quem realmente ela é. Ela começa a contar para ele que ela realmente é uma cortesã, que ela vendeu o corpo, que ela é isso, mas que aquela mulher vai morrer dali por diante, né? Ela vai ser a mulher que vai amar Paulo agora e que vai ser só de Paulo. E ela faz isso. Ela faz isso, né? Apesar de que... Oi. Eu posso estar errada, mas a senhora começou a falar sobre o amor dela com Paulo. É impressão minha, ou esse livro de Alencar, ele traz uma pegada sobre preconceito, porque ela é cortesã, e quando Paulo se vê apaixonado por uma cortesã, que por mais que ela fosse uma cortesã de luxo, né, tem toda aquela coisa, ela é super aclamada entre os homens, mas ele se vê numa situação que, tipo, a minha mulher é uma cortesã. E pelo amor, ele vence esse preconceito. Porque no final de tudo, ele vai morar com ela, ele tá lá com ela. E eu acho que até a própria personagem, ela vive quebrando os preconceitos. Ela tem essa autoaceitação, sabe? Ela não tá nem aí. Ela liga o foda-se bem grande e não tá nem aí.
tá? Ela faz da vida dela o que ela bem quiser. Professora, Oi. eu acho que essa questão aí também entra a parte da crítica, né? Social e moral que ele faz na sociedade da época, que na parte que ela faz, que ela era uma coisa e tudo, quando ela chega a morar com o Paulo, que ela disse que vai parar de relacionar com, tipo assim, com todo mundo, é uma crítica que ela disse assim, que como ela começa e para o que ela quiser na hora que ela quiser. Sim, mas Como também os tem mesmos homens que elas faziam. Também tem outra grande crítica implícita aí. Qual é a Sem falar crítica? também, por conta que ela ficou fixa com o Paulo, mas os amigos dele, além de querer enfiar um monte de coisa na cabeça dele, fazia com que... Ai, tá sumindo o raciocínio. Eles diziam que ele não podia ficar com ela e começavam a espalhar que ele estava ficando com ela por dinheiro. Sim. Mas aí tem a grande crítica, né? Aí nós pensamos, que crítica é essa? Professor. Simplesmente ela começa a criticar que a mulher, tá? Que não é a mulher tradicional, a mulher virgem, né? Que essa virgindade é muito falada aí, né? Ela não serve para casar, mas ela quebra esse paradigma dessa crítica todinha aí e tá lá com o Paulo, né? Tem até uma metáfora em relação a essa questão da virgindade dela. Quando ela chega no bordel, eles mudam o nome dela passa de Maria da Glória, que traz essa coisa toda do divino, da pureza. Antes ela era virgem e ela passa a ter o nome de uma prostituta, uma cortesã de lá que já havia morrido, que é Lúcia. E, tipo, Sim. até onde eu pesquisei sobre, o pessoal fala que é uma referência, tipo, explícita a Lúcifer, que é o mal, coisa ruim, tá ligado? E eles falam, não, o que ela vai fazer agora é profano, é errado, ela... Nós já começamos a ver, né? O grande problema aí, ou seja, o satanismo já está começando a aparecer no romantismo. Meu Deus, quem é que tá me ligando? Tem misericórdia, homem. O próprio... Como é o nome, meu Deus? Agora não vai vir na minha Peraí, cabeça. Alice, ligeirinho. Também tem a parte, tipo, por causa que o Cunha e os demais lá chamavam ela de Lúcifer mesmo, por causa da performance dela. Do momento que ela tá lá no jantar e tal, que sabe, apresenta os demais e tudo mais, ela faz a performance dela, a apresentação dela. Tanto que ela fica Ei, isso é verdade. A personagem, a todo momento, ela traz essa questão da dualidade. É como se ela estivesse lutando entre Maria da Glória e Lúcia o tempo todo, porque ela tem uns momentos muito sentimentais, muito puros com... Como é o nome do cara dela? Esqueci. Tô dando aula. Em outros como se fosse no mesmo corpo duas mulheres. Como se fosse uma luta entre o bem e o mal. Segura aí, Lorena tá na ligação. Tava, né? O povo aqui me ligando, mandando mensagem, tá vendo que eu tô dando aula, que povo. Bem-vinda de volta, pronto, bora, continua, Alice. Ai, porra, Alice quebrou as costas agora, certeza. Eu tava me esticando, hoje tudo quebra. Ave Maria, se eu for fazer isso, velho, quebra uns 3 rostos. Eu faço yoga. Ela faz yoga, né? Coisa de burguês. Vai, Alice, continua. Gratuitamente. O que é que eu tava falando? Sim, que a todo momento sente uma dualidade. É como se a Lúcia, ela tivesse a todo momento lutando entre a Lúcia e a Maria da Glória. Uma hora ela é extravagante, ela faz performances, ela tira a roupa e é isso aí. E outra hora ela fala sobre amor. Ela fica só com o Paulo, ela abdica dessa carreira dela pra ficar com o Paulo. Então, tipo, eu não entendo. Nós já começamos a ver o satanismo aparecendo já no romantismo, tá? Porque na segunda geração
lá em Álvares de Azevedo, nós já vamos ver essa dualidade lá dentro de Lira dos 20 anos. A fase Ariel, que é a fase boa, e a fase Caliban, que é o lado mal do homem. A não tempestade, né? Minha boca para falar Nós já isso. começamos a ver que esse satanismo, Lord Byron já começa a trazer as influências dele para dentro do romantismo. Nós já vemos que esse satanismo começa a ter ênfase, né? Lord Byron começa a mostrar quem é ele, como é que ele vai influenciar esses ultra-românticos, não é? Digamos assim, que é a segunda fase. Então, assim, nós começamos a ver que tudo vai mudar, tudo já está mudando. Alencar já estava nessa perspectiva, quando escreveu tanto Lucília como Senhora, nessa perspectiva já de mudança, de ser ampliado tudo isso, né? E nós começamos a ver que tudo vai ficar mais interessante a partir do momento em que as pessoas começam a falar sobre o papel social que essas duas mulheres tiveram na sociedade. Nós sabemos que eles não tiveram esse papel social à toa, né? Nós sabemos que realmente foi uma coisa que foi feita para ser falado naquela época. Por quê? Porque a mulher não tinha direito de porcaria nenhuma, a mulher só tinha deveres. Né? Nós sabemos que isso, a mulher só tinha deveres. E aí essas duas chegam com esse papel impactante na sociedade. Ou seja, uma prostituta e a outra rica e dona do marido, porque comprou. Que é Professora. Isso? Oi? E tem uma visão também que a cortesã naquela época, a única salvação para ela seria a morte. Sim. Já, uma questão já para a entrada de Lucília, né? E é isso que acontece com Lucília, né? Lucília fica grávida, a criança morre na barriga, ela sofre um aborto, a criança morre na barriga e ela se recusa a tirar o feto dentro dela. Ou seja, é como se ela estivesse se punindo, né? Por ter tido o corpo violado, por ter sido uma mulher cortesã, e que agora ela tem que morrer junto com essa criança e ela morre. Isso acontece justamente por conta de que Lucília, durante o livro, ela é uma heroína romântica. Só que, mais uma vez, José de Alencar, ele é conservador. E como é que ele ia mostrar para a sociedade que essa obra dele tinha como heroína romântica uma cortesã? Então, ele vai um final moralizante para Lucília, que é justamente o que Jossandra estava falando. A morte é a única forma para... Porque não tem como. Hoje o José de Alencar apresenta o final, que apresenta amor e essas coisas todas melosas, tudo. Ou então a morte, por causa que se casar com Paulo, tá ali, não é? Tanto que ela propõe a Paulo que Ana, a única irmã que ela tinha, fosse a esposa dele, que ele se casasse com ela e ele se nega aquilo. Sobre o não é? que ela perdeu, Lucília. Tipo, você tem a questão da prostituição na história. Sim. E tipo, falando sobre um olhar psicológico da prostituta, ela, principalmente de Lucília, que era uma garota muito pura e todas essas questões, era como se ela fosse expulsa do paraíso, como a gente tem essa questão com Eva. Que ela é expulsa do paraíso e sempre ela é julgada, né, a mulher, e tanto que as pessoas pegam um exemplo como Eva, que ela tira essa inocência do ser humano. E no caso de Lucília, ela perde essa inocência quando ela vai se prostituir. E quando ela tem um bebê, eu acredito que, tipo assim, é o único sinal de pureza que restou dela. É a única coisa pura que ela teve na vida dela, por isso que ela não quer tirar. Ela não quer ter essa inocência perdida mais uma vez, tirando o bebê dela. Pois é. E aí nós já vemos, né, várias perspectivas, né? Interessante você comentar isso, Luiz. Por quê? Porque nós vemos que todo mundo culpa Eva pelo pecado, não culpa Adão, culpa Eva, né? Eva é culpada pelo pecado. Por quê? Porque ela induziu Adão a comer, mas o livre-arbítrio era dos dois. Exatamente. Né? Não era só de Eva. Mas desde aí nós já começamos a ver o tamanho do preconceito da sociedade com a mulher sempre comanda o homem. Tanto, professora, que a gente tem a questão da Lilith, que ela
pelos judeus, ela foi o primeiro ser feminino a ser criado. E ela é retratada como um demônio, por várias questões, e principalmente por dizer que ela queria se igualar a Adão. Por isso, Deus castiga ela e faz com que ela vire um demônio e que ela tenha filhos demônios que ela tem que comer, enfim. Então, a gente pode perceber isso, tanto que quando vem a visão cristã do criamento da mulher, é Eva saindo da costela de Adão, ou seja, submissa a Adão. É? Se Adão não existisse, você também não existiria, Eva. Tome. Pois é, dá um fecha nesses lixos. Pois é, grande pegada, né? Nós vemos aí. Então, essa já é tudo muito claro, né? Ou seja, é crítica social? É, mas não é aquela crítica que o realismo trouxe, que disse, isso é gente real. Estou falando de gente real, estou falando de pessoas que comem, que dormem, que vão ao banheiro. Eu estou falando de pessoas que vivem, que choram, que gritam, né? Que sofrem. Eu estou falando desse tipo de gente. Agora é realismo, né? Quando a senhora se acaba, nós já começamos a ver que já tem pegada do realismo aí. Essa segunda geração está chegando, e a terceira, que é a Condoreira, né? Nós falaremos ainda de Castro Alves, grande safado, escravocrata, que fica fingindo aí que foi libertador dos negros, não sei o quê. Mas, enfim, né? Tá aí. Nós vemos que essa influência do realismo já era real. Não tinha mais como fugir. A sociedade toda já estava impregnada de realismo. Mas ainda quem escrevia estava fugindo disso, né? Tanto que nós iremos ver na nossa próxima aula, vamos falar de Álvares de Azevedo, né? Lira dos 20 anos. E nós vamos ver que lá, em Noite na Taverna, tá? O cara já traz realismo, o cara já traz mostrando o que realmente as pessoas faziam naquela época. Fala, Abraão. Vai ter outra dessa chamada? Sempre tem. O bagulho é doido mesmo, velho. Vai ter outra aula aí no bagulho, mano. Ou seja, próximo livro que nós iremos brigar muito, Álvares de Azevedo, com Lira dos 20 anos. Professora. Mostrando para que ele veio. Agora, deixa eu aproveitar e jogar um negócio aqui. Tanto que o Brasil busca tanto se comparar a outros países, que também em Lucila ela teve grande influência da obra Dama das Camélias, que era, eu não pesquisei muito, mas não era brasileira, para mim que era italiana, alemã, sei lá, mas que José de Alencar tomou como base também. Tanto que na obra tem um momento em que Lúcia está lendo a obra. Pouca curutuca. Ou seja, esses autores sempre têm uma piscina para beber em algum lugar, né? Eles não criaram esses personagens aleatórios nem do nada, não. Realmente. Eles já foram buscar em alguma fonte antes. Priscila, tu tá falando do livro das Camélias, de um autor francês? A Dama das Camélias. A Dama das Camélias, né? Ela folheia o livro e ela fala, esta cortesã se apaixonou por um cara e não ficou só com ele. Meu Deus, que safada. Porque ela ficou com Paulo no final das contas. Ela julga a Dama das Camélias. Pois é, tá vendo? Um julgamento que ela própria fez a vida toda, mas uma coisa que ela fez a vida toda, aí tá julgando a outra agora em um livro. Crítica, né? Mais alguma dúvida? Soltem. Data, queremos data. Professora, Álvares de Azevedo tem relação com José de Alencar? Álvares de Azevedo. Isso aí, Álvares de Azevedo tá cagando pro romantismo. Ele é ultra romântico. Onde é que vai ser a próxima aula? José de Alencar é indianista e Álvares de Azevedo seria fatalista, né? Álvares de Azevedo era totalmente melancólico, ele não estava cagando se ia viver ou se ia morrer. Tanto que o cara prevê a morte dele, tá? O cara já marcou o dia de morrer.
Ou seja, quando se eu chegar no 5º ano da faculdade, eu vou morrer. Né? Ave Maria, que é Deus Pai. Ele faz isso. É pesado, tá? Esse cara é pesado. A influência, vou mandar para vocês. O que eu quero que vocês pesquisem sobre Lord Byron. O cara é totalmente pesado, fora da caixinha, doidinho. Charles Baudelaire também. Linda. De novo, bicho. Eu não aguento isso, não. Eu tô dando aula. Tira o chip. Professora, Oi. é para pesquisar sobre Lord Byron e quem? Eu vou mandar para vocês tudo escrito direitinho, que eu quero que vocês pesquisem para a nossa próxima aula, para a gente debater, tá? Sim, a data. Quando é a próxima data? E quais são os Semana que livros? vem nós temos aula, porque agora eu vou pegar os terceiros, tá? Aí semana que vem eu pego os segundos novamente. Ei, você deixa de invenção de usar aquela plataforma lá que botaram, viu? Não é pra usar, não. Nem vem essa Plataforma não não. usa o Ava, pelo amor de Deus. Pelo amor de Lá Deus. só ninguém tem faz as aquilo. coisas que eu já É dei. horrível. Horrível. Aquela plataforma tá muito confusa, velho. Meu Deus. Horrível. Vamos ver aí o que é que vai. É Ó, horrível. gente, presta atenção, o que eu quero de vocês lá daquela plataforma. Que vocês entrem lá, tá? Que vocês Não entrem lá entendi para nada lá. cadastrar, para o governo Nem ver que consegui vocês estão entrar. entrando. Tô Professora, conseguindo eu entrar nem no achei- CIEP, nada. Eu Não, de dois sim. vídeos, quer dizer que a gente vai ter essa Ah, você- plataforma e a atividade dos professores e as aulas É, de educação. Se vocês quiserem fazer, gente, assim, aliás, se os professores quiserem fazer opcional para o professor dar aquilo ou dar atividade. Carlos já pediu a atividade de lá, não foi? Meu Foi. Deus, que pesado. Pois ele vai ficar esperando que eu não vou fazer, não. Duas questões de marcar. Foi mais fácil do mundo, 2 minutos. Tá. De marcar bom. que eu errei, Ei, né, mas- Manuel? Oi? Não. Mas é o Ai, que eu ai. estou dizendo para vocês. Eu quero que vocês entrem lá, para não ter depois o Mas fuado entrar dizer é que vocês não fácil. estavam entrando. Entrar é fácil. É só tipo, dizem lá que já tem um usuário. E a senha. Só que, tipo, não dá pra É saber só qual você é. colocar a Vai- matrícula Não, no usuário e calma. na senha. GG. Sim, mas tem gente que o CEP tá bloqueado. Aí você Olhem lá vai. as atividades Calma, lá, deixa eu pra ver. falar. É só Você pegar pede o número de pra- matrícula pra e um redefinir boletim a antigo. senha. Não tem boletim. Pois é. Você pede para redefinir a senha. Esse Aí eles aplicativo mandam para o seu costuma ser e-mail pior tanto que o login quanto a senha nova que você cria. Não lembro meu Mas login. pra não entrar é lembro minha fácil, senha, é só não botar a lembro nada. matrícula no login e na Mas o senha. CEP tá bloqueado. O meu não tá chegando a senha no e-mail, não sei o que aconteceu. Tá no spam ou na lixeira. Caramba. Pois então, assim, galera. Semana que vem, tá? Eu marco Tá. o dia da aula de vocês, mas quando eu terminar aqui de elaborar E-mail as de questões vocês também não presta. Mariana, chega pra. Exatamente, chega pra trocar. Se já tá dizendo que já tem uma senha, você vai lá e troca, velho. Só botar a senha que você usa sempre. Foi o que eu fiz, fácil. Quando for. É só me passar a senha do e-mail e o e-mail de vocês, Quando eu porque eu enviar para bloqueio. vocês as questões que eu quero que vocês pesquisem, tá? E aí, semana que vem, lá para terça-feira, eu marco a aula de vocês. Meu bigode. Certo. Nós somos Legião. Boa noite. Então, agora, Vai ser depois da novela? Depois da novela, eu tava assistindo minha novela e depois eu fui jantar. pronto. Aí quando Então, eu cheguei, agora ela vão já tinha jantar e vão começado. assistir as novelas. Acabei de tá? acordar. Tchau, galera. Nós somos Legião. Tchau, Lorena. Tchau, Lorena. Tchau, Lorena. Beijo, Todos os meus lixos. fãs aí. Muito obrigado a todo mundo que clicou no link aí, ó. Coração. Tamo junto. Ai, meu Deus, o Luiz saiu. Tô brincando. Bagulho Permaneça doido na mesmo, cal, velho. permaneça na cal. Quer ficar na cama? Permaneçam na cal. É uma hora. Lies com Ei, meu irmão, não Josinaldo. manda ninguém, não. Vai se ferrar. Igreja. Beijo, Luiz. Um negócio aqui. Ó, um negócio sério aqui. Permaneça na cal. Que eu vou falar um negócio sério aí, Isso cara. aí é. Pelo certo. E Vou aí, falar um Natália? negócio sério. Vou falar um negócio aqui. Natália. Thaís Araújo. Tamo Eu junto. creio que Natália deixou ela, tipo, perdida, tá ligado? Ela não tava assim, ela só botou aí pra dizer que tava presente. Ai, que Certeza. delícia. É o que vocês estão falando de mim aí? Oi, Natália. Oi. O que vocês estão falando de mim, hein?
Nada não, É nada nada. não. Eu ia